Vamos começar? Da onde que surgiu a ideia dessa live de hoje? Vocês devem ter visto toda a repercussão que teve no final da última semana a respeito da Rita Lobo, de um dos pedidos da seguidora dela. E que eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu nessa situação com ela foi que abriu a possibilidade de a gente começar a discutir o que é uma alimentação saudável, quais são os parâmetros de uma alimentação saudável, até que ponto essa alimentação realmente está sendo saudável para cada pessoa. Acho até que é bom explicar, né? Porque pode Sim. ter algumas pessoas que a gente visto. Que não viu. A Letícia é melhor do que eu na pergunta. A Rita Lobo colocou uma receita de maionese, correto, Letícia? Foi, acho que foi isso mesmo. Uma receita de maionese. E aí uma seguidora questionou assim, né? Será que não pode trocar o óleo por óleo de coco? E alguma outra pergunta assim. De fazer com outros ingredientes que fossem mais saudáveis. Na verdade, a questão eram ingredientes mais saudáveis do que uma maionese, que em tese não seria algo saudável. Que se usa óleo vegetal, né? Que se usa óleo vegetal. E aí a resposta da Rita Lobo, eu não vou me lembrar o pé da letra, mas... é uma coisa tipo que não dá para fazer, porque senão isso não é maionese. Né? Se você usar óleo de coco, deixa de ser maionese, descaracteriza o produto. Exatamente. Ela foi até um pouquinho mais rude no final da resposta, dizendo para a garota tratar o distúrbio alimentar e tal. Bom, não quero entrar nesse composta dela, porque eu acho que são uns 500. A gente não sabe quantas mensagens ela recebeu a respeito disso, há quanto tempo isso vem acontecendo. Paula tem Instagram, Letícia Genesini, que está aqui do São Paulo Saudável, tem Instagram, a gente sabe as perguntas que a gente recebe no direct. E uma coisa eu digo para vocês, não é mole não. Não é mole não. Então, assim, de vez em quando tem que respirar fundo antes de responder, né? Então a gente não sabe o contexto que essa resposta veio, mas assim, o que acaba acontecendo é que cada vez mais a gente tem planos alimentares, restrições alimentares que às vezes elas não têm o porquê de acontecer. Até uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da live começar, rapidinho, para não atrasar muito para vocês, é que assim, quais são os fundamentos para que isso aconteça, sabe? Para que você tire o glúten, para que você tire a lactose, por aí vai. A gente quer passar um pouco a gente quer falar sobre tudo isso aqui hoje, e principalmente, assim, uma coisa que eu comecei a ver acontecer muito aqui no meu ponto 7, em cada 10 pacientes que entram aqui, de alguma maneira se encaixam nesse tema de que a dieta começa a fazer mal. Seja pelo ação que muitas vezes ocasiona um impulso alimentar, às vezes até um transtorno de compulsão alimentar, seja porque o plano não o que aquela pessoa acredita, ou fazer pelo menos naquele momento, um outro assim, fazer ação alimentar, uma dieta, um plano alimentar em momentos difíceis da vida. Eu acho que há momentos, inclusive, que a gente precisa ponderar se vale a pena ou não, pelo tamanho da pressão que isso muitas vezes causa quando a pessoa, de repente, está enfrentando um momento difícil na vida dela, né? Acho que é um bom tema até para a gente trabalhar numa próxima vez, mas, assim, são questionamentos que começam a surgir com muita intensidade. E eu acredito que no consultório da Paula não deve ser diferente. E aí começam a criar regras. Claro, todo plano alimentar, quando você procura uma nutricionista, eu mesma, que já procurei, tem um porquê. Né? Então você vai lá, fala o seu objetivo, a nutricionista traça uma estratégia para você alcançar o seu objetivo, tem um porquê. E aí que vem a importância de questionar o profissional que tá conduzindo o seu caso, mas por que isso e não aquilo, qual que é a diferença, posso fazer essa modificação e tal. Encaixou para você, mas aí qual é o problema? A pessoa sai do consultório, já mandou diversos e-mails, mas aí ela começa, mas eu acho melhor eu não fazer isso que ela falou. Eu acho que eu não vou comer carboidrato, porque tem muito carboidrato, nem cenoura, embora tenha no plano alimentar. Isso. Porque quanto menos carboidrato eu ingerir, melhor. E aí eu acho que começam essas regras que vão sendo criadas pela própria pessoa, e quando você vê a pessoa come proteína, um pouco de folhas, e só. E acaba sendo esse mesmo padrãozinho que a gente vê se repetindo para todo mundo, né? Para todo mundo, inevitavelmente. Eu estava discutindo até com um grupo de nutris no WhatsApp, a gente comentando algumas coisas que a gente vê na clínica, né?
e alguns nutris falando que do tal do café com óleo de coco pré-treino, que eu acho super, super interessante, a depender do momento que você treine, acho uma estratégia super válida, mas alguns até relatando que já às vezes está tão fixo na cabeça da pessoa que se eu estou em low carb, meu pré-treino será um café com óleo de coco, que às vezes a nutricionista passa alguma outra coisa e a pessoa pega e questiona, não, mas vem cá, não é melhor um café com óleo de coco? Então, assim, pense que, óbvio, no planejamento alimentar a gente vai raciocinar em cima de todo um perfil do paciente, não só do objetivo dele, mas de todo o histórico dele, às vezes, seja lá qual for o objetivo, seja de emagrecimento, e a depender realmente do perfil dessa pessoa, a gente vai estar fazendo uma ou outra escolha. Não existe aquela regra que é aquele padrãozinho para todo mundo. Só existe este para treino. Exato. E a gente tem que ficar muito ligado, gente, porque como o Van falou, acaba que nessa onda da low carb, digamos assim, que assim, até entendo a maneira que eu estou falando, tá onda porque eu digo que é algo muito forte, graças a Deus, é algo que está se espalhando muito, as ideias estão se difundindo muito. Isso pelas redes, mas ao mesmo tempo tem uma deturpação gigantesca. Isso, eu acho que a gente tem que só lembrar sempre que, óbvio, que toda informação que a gente lê na internet, ela está sendo generalizada. Ela está sendo a pessoa que escreveu aquilo, e é uma coisa que a gente sempre tem que tomar. Quem tem rede social tem que sempre estar tomando cuidado com isso. Sempre que a gente escreve um texto, a gente está falando para uma população muito heterogênea. Sim. Então, às vezes, uma coisa se aplica para 80% das pessoas, mas você faz parte dos 20%. Então, enfim, sempre que sempre que a gente fica, acaba lendo e achando que aquilo é pra gente, e às vezes até desacreditando um pouco no profissional que a gente buscou, que é um absurdo. Mas porque eu vi no Instagram, porque eu vi no blog X. A gente acaba restringindo de uma maneira que é desnecessária. E a gente começa também a colocar muita preocupação em cima da alimentação. Eu sempre converso com os pacientes que nossa, dieta, alimentação é uma coisa que todo dia a gente senta umas 3 vezes, pelo menos, para comer. Então, esse momento não pode ser, assim, um peso. A gente não pode estar cheio de preocupação, se sentindo pressionado a fazer isso ou aquilo. A gente tem que entender muito bem quais as justificativas, o porquê que a gente deve escolher aquele alimento primordialmente no momento de consumir. E a gente tem que fazer dessas escolhas, essas escolhas da maneira mais natural possível. Então, a dieta, de forma alguma, pode ser um peso para a gente. E eu vejo que quando a gente fala de low carb, não tem jeito, a gente sempre vai falar muito de low carb aqui, né? É uma das estratégias, mas, enfim, acaba que boa parte dos nossos seguidores, eles respiram isso também, eles fazem isso no dia a dia. E acaba que, quando a gente fala de low carb, as pessoas tendem sempre a ter uma restrição muito grande. Eu não quero nem fazer um spoilerzinho do que eu vou falar amanhã, não, porque amanhã eu vou fazer uma live sobre carb-up, sobre dia do lixo, mas essa questão da gente restringir muito, até mesmo os carboidratos, pensando numa estratégia de dieta cetogênica, por exemplo, que tantas pessoas às vezes estendem isso por um período longo da vida, quando a gente vai estudar fisiologicamente quais são os impactos disso, a gente vê que para muitas pessoas isso às vezes pode ter um impacto negativo. Porque quando a gente fala de uma dieta de baixíssimo teor em carboidrato, querendo ou não, via de regra, a gente acaba falando de uma dieta de um teor calórico muito restritivo. Via de regra, eu falo isso porque geralmente uma dieta cetogênica faz com que a gente reduza muito a nossa sensação de fome. Consequentemente, a gente vai acabar ingerindo bem menos volume de comida. E quando a gente fala em restrição calórica mais severa, digamos assim, por um período muito prolongado, a gente acaba piorando muito a nossa capacidade até de emagrecimento, sem falar em outras questões, como problemas a nível de tireoide, a gente pode piorar uma resistência à leptina, que é um hormônio que eu vou falar muito amanhã, que a gente conhece como hormônio da saciedade. E fato essa piora, digamos assim, do padrão de liberação de leptina, que é um dos casos que pode acontecer quando a gente faz essa restrição calórica muito severa, que não só é vista na low carb, tá, gente? Tantas dietas a gente tem por aí que o que
a dieta propõe a nível de emagrecimento, é uma restrição muito severa em carboidratos, que na verdade, se você for fazer uma low carb da maneira que deve ser feita, não existe essa restrição toda, não. As pessoas fazem, mas não existe. Exato, às vezes essa restrição muito rigorosa está muito mais pelo que as pessoas acabam pegando em leituras aleatórias na internet e acabam achando que isso se aplica a ela. Então, enfim, mas tudo isso é para dizer que restringir muito as calorias do seu dia a dia, as calorias da sua dieta, isso sem dúvida nenhuma é algo que não vai te fazer bem e que sem dúvida nenhuma vai atrapalhar muito no seu emagrecimento por conta de toda essa alteração no padrão de liberação hormonal. Então, às vezes, a gente até relaxar um pouquinho mais e permitir que os carboidratos entrem eventualmente na nossa vida. Óbvio que sempre se falando em alimentos bons, raízes, frutas, tubérculos, cereais, alguns cereais específicos, algumas leguminosas, isso dá para entrar tranquilamente. E, óbvio, a depender do seu objetivo, é importante que você busque o profissional exatamente para ele estar te alertando qual é o balanço ideal para fazer isso. Né? Então, a estratégia de dieta cetogênica é algo que sim pode ser usado, e é maravilhoso, na verdade, mas vai ser usado em casos específicos que realmente necessite de uma dieta com tanta restrição, digamos assim, porque dieta cetogênica eu literalmente chamo de dieta. É algo que você tem, via de regra, um prazo determinado para fazer. Vou fazer por X tempo. Exatamente. Então, é um tipo de alimentação que, sim, traz muitos benefícios, principalmente se a gente está falando de uma população que já está doente, que já apresenta resistência à insulina, ou uma síndrome metabólica instaurada. Pode ser uma estratégia, né? Com certeza, pode ser uma estratégia. Mas muito cuidado quando a gente lê, ou quando você lê coisas de maneira aleatória e acha que é para você, que será assim por muito tempo. Até para esse nível de pressão, porque acaba que... Quantas pessoas não devem ver no consultório, né, que acabam se isolando de convívio social até, por achar que a alimentação tem que ser assim. Ou tem uma coisa que ocorre com muita frequência, eu acredito que no seu consultório também. Uma alimentação extremamente restritiva, não vou nem dizer que é cetogênica necessariamente, pode ser qualquer um. Ou vai a um restaurante, não pede a sobremesa, tá morrendo de vontade de comer sobremesa, não pede a sobremesa, porque não pode, tem açúcar. Eu como comida de verdade não tem açúcar, ou eu estou em low carb, não vou comer carboidrato. Chega em casa, come um pote de pasta de nuts, porque não aguenta aquela pressão de tanta vontade que a pessoa tá. Então, assim, ter esses momentos de exceção é também importante, não só como estratégia nutricional, mas é também importante como estratégia do ponto de vista de você dar uma recarregada na sua energia, do tipo, a comida não deve entrar como recompensas. Não dessa maneira, mas eventualmente, quando você tem vontade, por que não? Ou, mesmo, ficou com vontade da sobremesa do restaurante, que é uma sobremesa que, de repente, foi feita com açúcar, tem um monte de conservante e tal, faz em casa. Faz em casa, não para você, que você escolheu os ingredientes, você fez em casa, você participou do processo, come, saboreia, uma fatia, 2, pega o resto, ou dá para a vizinhança inteira, congela, dá um fim, não fica para aquilo lá na sua casa. Essas estratégias são as mais importantes. Dá um fim. Teve aniversário, coma a sua fatia de bolo, depois bote tudo em vasilha, dê tudo para sua secretária. É assim que para quem você quiser. Pode dar para o porteiro. Para todo mundo, com certeza. Leva para a empresa. Distribui para os colegas. Congela também, que queira ou não queira congelado também, você fica... Você dificulta. Dá para congelar, sim. Algumas coisas dá para congelar. Mas assim, a gente tem que pensar que ninguém vive numa alimentação, seja comida de verdade, low carb, cetogênica, você não vai conseguir viver isso, assim, como estilo de vida, mesmo que for comida de verdade, se você não pensar que a gente vive num mundo onde... Eu já até brinquei com isso uma vez. 5% come dessa forma, 95% come o extremo inverso do que a gente entende como uma alimentação que seria melhor. E o que acaba acontecendo? Você está exposto a isso. Não quer dizer que você tenha que sempre comer, mas também não adianta o extremo oposto dizer que você nunca vai comer. É agir com tranquilidade, com naturalidade. É entender realmente qual é o problema, se existe uma compulsão alimentar, se não existe. Sempre eu acho que é sempre tentar buscar aquele nível
em que você tem plena consciência do que você deve fazer, do que é saudável para você, a maior parte do tempo. E quando você realmente quiser e você realmente achar que vale a pena se expor a algum alimento que não vai contar em nada de positivo para a sua saúde, é só algo para matar o seu desejo naquele momento, que você saiba tranquilamente escolher uma porção moderada disso para comer e se dar por satisfeito. E ponto. E ponto, exatamente. Próxima refeição, vida nova. Volta à sua rotina alimentar boa, entendeu? Eu acho que quando todo mundo consegue chegar a um nível desse, a gente está falando de alimentação saudável mesmo, alimentação sem neurose. Sim, e eu acho que uma outra coisa que é importante quando a gente fala de comida de verdade, de que a dieta, né, de que a alimentação não seja uma restrição, é principalmente quando você passa a se envolver no processo, você passa a cozinhar para você passa a cozinhar para sua família, você aprende sobre os processos, você passa a escolher melhores alimentos. E isso, eu vejo isso muito no consultório. Tem alguns pacientes que nunca cozinharam, passam a cozinhar, se apaixonam. Eu mesma sou um exemplo disso, eu gostava de cozinhar. Hoje em dia eu adoro cozinhar, eu faço questão de cozinhar. E pode ser, às vezes, até uma outra fonte de prazer para a pessoa, porque automaticamente você vai buscando cada vez mais conhecimento, cada vez você vai buscando uma receita um pouco mais aprimorada, um pouco diferente, ou você vai procurar aprender coisas que talvez você jamais se interessou, de repente, vou aprender sobre fermentação natural, não sei, né? Vai criar coisas novas em cima disso. Isso diminui a pressão sobre a comida e traz um prazer diferente com a comida, que não é só do comer, mas é de entender da origem, de como foi feito, como se faz, aonde você pode procurar um ingrediente que tenha mais qualidade. Eu estava até dando um exemplo aqui para a Paula, antes vou dar para vocês. Essa semana a professora do meu filho me falou que ele estava querendo o bolinho de chocolate dos colegas da escola. E eu tinha avisado para ela, eu não mando esse tipo de lanche, mas que quando ele comesse, que ela me avisasse que eu ia pensar o que eu ia fazer. Já que ele está tendo vontade, então tudo bem, ele vai ter esse bolinho na hora do lanche, mas como eu não tenho condições hoje em dia de tempo de fazer, nesse momento, procurei uma pessoa que faz um bolinho de fermentação natural, um cookie, ou seja, com farinha orgânica, com fermentação. Fui procurar o melhor para essa situação, não é que não pode comer. Pode, mas hoje eu não consigo comprar um bolinho de prateleira de supermercado e dar para meu filho. Não tenho coragem. Eu não tenho coragem de comer, como é que eu vou dar para ele? Com certeza. Entendeu? Então, acho que quando a gente procura também a qualidade dos alimentos, não é só a qualidade do alimento, mas é também a qualidade da nossa relação com esse alimento, né? De saber se isso me faz bem ou não me faz bem. Uma outra coisa que a gente estava comentando aqui, as pessoas começam a cortar tudo, cortam farinha, cortam glúten, cortam lactose, cortam açúcar, Mas assim, peraí, por que você está cortando tudo isso? E a gente estava até dando risada aqui. Um exemplo clássico no consultório lá comigo eu sempre pergunto se o paciente tem algum tipo de alergia ou intolerância alimentar. E depois a gente parte para fazer um que a gente chama de recordatório alimentar, um inquérito alimentar, né, para eu saber bem detalhado o que o paciente, via de regra, come no dia a dia dele. E aí é interessante porque muitos não me relatam nenhum tipo de intolerância à lactose, nem nada assim, mas quando chega na parte do recordatório, todos os produtos lácteos que ele consome é tudo sem lactose. E, bom, aí no final eu tenho que questionar o paciente, né? Mas, bom, por que você está consumindo esse produto sem lactose se você não tem nenhum tipo de intolerância? Você sente algum desconforto? Não, geralmente as pessoas não sentem desconforto. É melhor. Mas é porque eu ouvi dizer que é melhor, que é mais interessante. Eu até assim, dou uma explicação, porque tem muitas coisas que realmente a gente se engana. A gente acha, às vezes, que o fato do leite ser sem lactose, talvez a pessoa ache até que é sem lactose, então é sem carboidrato, né? Ou então talvez o carboidrato esteja reduzido. Mas, na verdade, não. O que a indústria faz basicamente com os produtos sem lactose, via de regra, é jogar a enzima que já vai fazer a quebra desse disacarídeo. A lactose é um disacarídeo. Então, uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela simplesmente não tem a enzima que vai ser responsável por fazer a quebra disso para a gente poder absorver essas partezinhas separadas. Então, para uma pessoa que é intolerante, é muito importante que ela compre produtos realmente sem lactose, porque ela já nasceu sem enzima suficiente para fazer essa separação. Mas para uma pessoa que tem as lactases dela super preservadinhas, normais,
ela não vai ter benefício nenhum em comprar um leite que vem assim ou assim a lactose. O teor de carboidrato no leite, exato, é exatamente o mesmo. Vai gastar o triplo, é um produto que, de alguma forma, ele é mais industrializado ainda, porque precisou. Exatamente, né? Tem um pouquinho mais de modificação. E fora que, às vezes, alguns produtos sem lactose, eles são adicionados de maltodestrina, então a gente tem que ficar bem de olho nisso na lista de ingredientes, até para os próprios intolerantes, na hora que forem buscar um produto, dá uma lidinha, uma passada de olho na lista de ingredientes, que isso muda de marca para marca. E uma curiosidade também em relação aos queijos, é que praticamente todos os queijos amarelos a gente pode dizer que são sem lactose. Tá certo? Porque o queijo amarelo é basicamente proteína e gordura, ele naturalmente não apresenta carboidratos. Então, às vezes, eu vejo muitos intolerantes até pagando bem mais caro por um queijo amarelo que grita lá no rótulo sem lactose. Mas pode observar, pegue qualquer queijo amarelo, dê uma olhadinha no rótulo e veja lá na tabela nutricional. Sempre vai ter carboidratos 0 gramas. Então, os queijos brancos, sim, esses são interessantes para quem é intolerante comprar a versão sem lactose, porque eles apresentam um pouquinho de lactose. Então, a depender do nível de intolerância, a pessoa pode realmente não passar muito bem se consumir um pouquinho de queijo a mais. Tá certo? Uma outra coisa que acaba acontecendo muito também socialmente, quando a gente fala de uma alimentação, né, de um plano alimentar, isso muitas vezes vira um problema, porque essa pessoa para de participar do convívio de repente ir a um restaurante ou ir na casa de um amigo onde sabe que de repente vai ter uma pizzada, alguma coisa do gênero. A gente não está aqui de maneira nenhuma fazendo apologia, então tem que comer bolo. Não. As pessoas precisam ser mais felizes. Agir com leveza mesmo, sabe? Porque senão fica pesado demais. Né, 8 nem 80, sabe? Você não tem que se sentir pressionado por estar, às vezes, em um ambiente social que está todo mundo consumindo refrigerante. Uma pizza. Se você não tá afim, não beba mesmo. Eu já ouvi de paciente assim, poxa, mas é porque lá tava todo mundo bebendo, eu fiquei sem graça de não pegar. Eu falei, ficou sem graça de não pegar? Como assim, criatura? Não faça isso com você mesmo, se você nem tá afim de tomar aquela bomba de açúcar ou aquela comida trash ali, se você não tá afim, não coma por pressão das outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, se você tá num ambiente desse e você quer comer, seja lá o que for, a pizza, ou até beber o copo do refrigerante, não sei, pode ser o mais trash que for o alimento, qualquer coisa. Mas se você naquele momento realmente sente que você está afim e que isso cabe dentro da sua rotina, porque é muito simples, gente. Uma pessoa que ela tem uma boa rotina alimentar, ela não vai ficar nem um pouco com peso na consciência na hora que ela seja que ela queira tomar um copo de refrigerante ou comer 2 fatias de pizza, ou seja lá a tranqueira que for. Porque ela tem convicção que aquilo faz parte do menor percentual da vida dela. Então, isso não vai mudar em absolutamente nada, seja o objetivo, seja a saúde dela, considerando que isso é algo muito pequeno frente a tudo que ela faz. O que acaba acontecendo muitas vezes, Paula, é que, assim, às vezes é uma pessoa com dificuldade de manter o plano alimentar no dia a dia, não é na exceção. Já tem dificuldade de manter o plano alimentar no dia a dia, então, de segunda a sexta-feira, vamos dizer assim, que seria o dia a dia, já tem dificuldade, abre muitas exceções, chega no final de semana, abre mais exceções. O que essa pessoa especificamente, qual é a dificuldade que ela vai ter? Primeiro, ela não consegue manter o plano alimentar, primeira coisa. Então, os resultados dela, com certeza, serão sempre menores, né, do que poderia ser. Aí, automaticamente, essa pessoa sabe do que ela faz no dia a dia, percebe que no final de semana acaba sendo pior e entra nesse looping de nunca conseguir ter uma alimentação um pouco mais limpa no sentido dessas exceções, né? Não só limpa de comida de verdade e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo? Para quem acontece isso, então, procure ajuda e estratégia para como fazer para o seu plano alimentar funcionar aos finais de semana, para que isso vai te trazer também uma leveza nesses momentos da exceção ou nesses momentos do final de semana. Final de semana do lixo, eu acho um absurdo, particularmente. Primeiro, porque meu corpo não é lixo, né? Eu já não gosto do nome. Agora, uma refeição de luxo, vamos dizer assim, eu acho que cai bem de vez em quando, porque também vira regra, né? Tem que ter. Não, tem que ter se tiver vontade. Pode ser que, de repente, em uma semana você tenha 2 refeições assim, e na outra não tenha nenhuma, porque não tem oportunidade, porque não teve vontade. Então, assim,
essa flexibilidade, essa leveza com relação à alimentação é o que faz a diferença, inclusive em questão de diminuição de ansiedade, de conseguir ter esses momentos com a comida, que sejam momentos leves, momentos de prazer, e não de pura pressão, de ficar contando quantas calorias, ou quanto de carboidrato que tem. Ai, mas então amanhã, ou eu vou fazer um jejum de 36 horas, depois esses jejuns compensatórios. Você deve ver muito isso no consultório. Eu vejo aqui, vivo, brigando com os pacientes que fazem isso, de assim, é estratégia da sua nutricionista fazer jejum? Se não é, por que você está fazendo? Então, assim, confia no trabalho do profissional que você procurou, porque senão ele não consegue trabalhar. Quantas vezes você já viu você fazer um plano alimentar e você vê que não funciona porque a pessoa faz o inverso? É verdade. Todo dia. Todo dia no consultório. E no fim das contas, isso que o Ivan falou, é o que faz dar certo a longo prazo. Sim. Então, é lembrar que sempre que a gente fala de mudança alimentar, e sempre quando eu recebo meus pacientes no consultório, eu gosto muito de pegar a pessoa assim, balançar e falar, você entende que você está vindo aqui, então é para mudar de vida. Né? Sem pressão, mas é para mudar de vida. Sem pressão nenhuma. Não é para você fazer uma dieta de 2, 3 meses para emagrecer. Você me procurou aqui porque você quer mudar o seu padrão alimentar para o resto da sua vida. Então, assim, gente, o que faz dar certo para o resto da vida é leve, tá certo? É levar a vida dessa maneira, porque a gente já tem problema demais e a alimentação não tem que ser mais um peso. Você sabia que tem uma coisa interessante, assim, que eu também percebo aqui no consultório, quando as pessoas começam a procurar a respeito de low carb, comida de verdade, você vai indo cada vez mais a fundo e você vai vendo quanto que os alimentos no supermercado, eles são muito industrializados, né, são ultra industrializados, você vai percebendo, caramba, o leite de caixinha que fica lá 8 meses, 1 ano na prateleira, um biscoito que tem X de açúcar, conservante, lecitina de soja, bom, N coisas. Cada vez que você vai procurando um pouco mais, vai lendo um pouco mais, vai aprendendo um pouco mais, acho que você vai ganhando um conhecimento que ele é essencial, inclusive para a sua vida, para o resto da sua vida, porque assim, é difícil alguém que vai aprendendo sobre isso e que chega um momento e fala, eu vou fingir que eu esqueci tudo que eu aprendi e vou comer trash o tempo inteiro. O que eu vejo é que as pessoas, mesmo que fiquem 1, 2 meses comendo aleatoriamente as coisas industrializadas, comem com culpa, porque sabem que aquilo não é legal. Então, não adianta. Depois que você já foi picadinho, eu brinco que é igual naquele filme Matrix, que o Morpheus mostra a pílula azul e a vermelha, e você tem que decidir se você vai ficar na Matrix ou, né, você quer entrar na Matrix ou viver fora. Não tem mais jeito. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você não consegue mais ignorar. E isso é bom. Isso é bom porque te faz voltar nesses momentos em que, eventualmente, você possa sair por um período, por uma revolta interna, passageira e tudo mais. Então, assim, e uma outra coisa que eu acho importante, às vezes, esses momentos de saco cheio com a alimentação, eles vêm porque você mesmo está colocando tanta pressão que começa a ficar chato. Deixa de ser agradável. E é para ser divertido. Não é para virar uma... A gente já passa por tantas pressões no dia a dia. A Paula disse muito bem. Se a alimentação for mais uma, não dá. Não dá, com certeza. A gente vai estourar, né? Não tem como. Vocês têm perguntas, gente? Alguém fez uma pergunta na live do Insta. A gente está fazendo ao vivo aqui pelo Insta, que está travando um pouquinho, que eu percebi, mas pelo Periscope está ao vivo pelo YouTube também. Então, quem achou que a conexão não está boa, troca. Eu estou de longe, eu sou míope, eu não consigo ler, estou só chegando perto, assim, para ver. Se vocês tiverem perguntas, um monte de gente na live do Insta já falou, Vanessa e Paula, gratidão por vocês. O Periscope está ótimo hoje. Passada estava sensacional. Eu acho que ele está percebendo que eu estou mudando para o YouTube, ele está ficando com medo. Está travando muito? Quem está na live do Insta, troca para o Periscope ou para o YouTube que vai ver melhor. Ana está mandando um beijo para Paula. Assim, se vocês não tiverem perguntas... Como trabalhar com as crianças essas mudanças? Então, eu estava até numa reunião hoje à tarde e eu levei depois eu preciso te mostrar, Paulo, o
papel que veio da escola do meu filho sobre orientações para o lanche da tarde. É surreal. Então, assim, vamos à lista de coisas. Enviaram um lanche no meio da tarde, depois de 2 horas e meia que eles almoçaram, com 300 calorias. 300 calorias. Biscoitos, bolachas, pães, achocolatado, caixinha de néctar. Super ok. Então, assim, é óbvio que é difícil. Eu acho que isso começa dentro de casa. Essa mudança de hábito, é importante que os filhos, que as crianças vejam que os pais se alimentam de uma maneira diferenciada. Então, que a sua casa não é lotada de rótulos e bolachas e biscoitos. As crianças começam a perceber que existem locais onde esses alimentos estão, mas não necessariamente também dentro de casa. Além de todo mundo, dentro de casa também. Então, acho que o fato da criança participar também da alimentação, essa é uma experiência que eu tive com meu filho, fez toda a diferença na minha casa, de trazê-lo para participar. Então, quintas-feiras ou sextas-feiras, quando eu chego com uma feira, ou ele vai comigo, quando ele não vai, quando eu chego, ele me ajuda a lavar, ajuda a cortar, e aí ele pega a abobrinha, põe na boca, né, tira um pedaço, mas é o cheiro, é a cor, o que é isso? É a abobrinha, o que é isso? Então, assim, é participar da feitura mesmo da alimentação, isso é extremamente importante para que eles se interessem. Eu nunca vou esquecer a cara do meu filho um dia que eu fui fazer um sorvete para ele com kefir e amora, que quando eu coloquei no liquidificador e era branquinho o iogurte, ele viu ficar roxo, ele quase enlouqueceu. Então, assim, essas brincadeiras com a criança faz com que ela vá participando, que ela vá entendendo que comer é muito mais do que abrir o potinho do lanche e comer na escola, por exemplo, abrir o saquinho em qualquer situação e comer, é fazer com que eles participem disso e orientar, falar, olha, tem esse daqui que é vendido no supermercado, mas esse daqui a gente pode fazer junto em casa. Acho que fazer com a criança é uma forma de mostrar que é melhor do que aquele que é vendido numa prateleira, melhor pelo sabor, entre outras coisas, explicando para a criança na medida em que ela consegue entender. Trazer sempre boas opções e brincar com a comida no sentido de que assim, de que ela é muito mais colorida, né? De que você consegue não só fazer uma carinha com a comida, não, mas dessa coisa tátil também, sabe? Deles mexerem. Eu acho que isso faz toda a diferença. É um trabalho árduo, é um trabalho a longo prazo. Não pense que você vai dar um alimento hoje, ele já vai aceitar na primeira, porque ele também está se acostumando a esse paladar, e às vezes o mesmo alimento você precisa inserir ali para a criança umas 10 vezes seguidas, para entender que talvez daquele jeito ele não goste assado, mas pode gostar frito, pode gostar cozido. Então, ter paciência nesse processo, igual muitas vezes para um adulto não é difícil inserir vegetais, você não vê isso com seus pacientes? Sim. Você precisa disso também com o seu filho, de ter paciência de que vai chegar uma hora que ele vai conseguir entender que pode ser gostoso, pode ser diferente. Só um minutinho, gente. Peraí. Quando isso eu vou lendo. Isso, acho que quanto mais a gente consegue explicar para as crianças, melhor, né? E trazer boas opções. Né? E seu exemplo, gente. Seu exemplo. Em primeiro lugar, é seu exemplo. Não adianta falar como é isso sem comer. Eu estava vendo no Instagram até, se não me engano, foi de Adri Nutri, ela nutri lá do Sul. E ela acabou de ter um bebezinho, né? E a bebezinha estava no colo do pai, e aí o pai pegava um copo d'água, tomava o copo d'água, botava, e sua filha já estava assim, no copo d'água do pai. Aí ele pegava a chuquinha e dava água para a filha. Aí ele botava na mesa, pegava, dava mais um gole de água e depois dava a chuquinha para a filha. Então, assim, a criança tem muito disso, de repetir exatamente o que os pais fazem. Óbvio que se a gente está falando de um contexto em que a mudança alimentar é já com a criança um pouquinho mais velha, digamos assim, em que ela foi pessimamente introduzida a um ambiente alimentar nada favorável à saúde, em que ela está viciada a só comer biscoito, bisnaguinha com requeijão, pão com mortadela. Aí realmente complica bem mais, óbvio. Eu, na verdade, não sou nem especialista nessa área de nutrição infantil, mas eu gosto muito até de um programa que tem na GNT que se chama Meu Filho Come Mal. Não é isso? Meu Filho Come Mal? Com Gabriela Camilo. Meu Filho Come Mal, exatamente. E é muito interessante.
você tem que buscar um profissional, óbvio, que seja especializado. Eu acho que buscar um nutricionista infantil, se o filho realmente come mal, é algo que é imprescindível, porque é um profissional que vai estar totalmente habilitado a te passar técnicas de como começar a introduzir uma alimentação boa agora que o caos está implantado. Porque o ideal realmente é que o nosso filho nasça em um ambiente saudável. Então, raramente, porque se tem uma coisa que dói lá no fundo, é quando o paciente fala, quando eu estou conversando com ele, eu falo, olha, a melhor coisa para você, uma das primeiras estratégias é criar um ambiente que seja favorável à sua mudança. Então, não tenha em casa nada daquilo que você sabe que representa uma tentação para você e que é uma porcaria para a sua saúde. Aí a pessoa fala assim, então, né, mas é porque assim, eu adoro biscoito, né, e tem que ter biscoito em casa por causa dos meus filhos, tem que ter um biscoitinho recheado, tem que ter uma bisnaguinha, eu sou louca, mas tem que ter por causa das crianças. Oh, meu Deus, que dói lá no fundo da... Por que tem que ter por causa das crianças? Não tem que ter esse tipo de alimento. Então, assim... Esse discurso de que criança tem que comer essas coisas, eu acho tão triste. Exato. Então, assim, poxa, se você é uma criança ainda, então ela não sabe o que é que aguarda ela aí no futuro, ela não sabe o bullying que ela pode sofrer por estar acima do peso durante toda a vida, não só infantil, quanto a adolescência dela. Então, assim... Você é o pai ou a mãe, você dita as regras em casa, simplesmente não coloque. E sempre que eu assisto, quando eu tenho a oportunidade de assistir a esse programa, eu vejo que é um pouco de tratamento de choque mesmo que tem que ser feito, sabe? Que normalmente isso. Ela coloca os pais na linha primeiro, porque não tem que ter coração mole e falar, não, vou dar o danoninho porque ele não tá querendo comer. Não tem que ser assim, tem que ser um pouco linha dura mesmo, e é isso aqui que está disponível, e se está com fome, é isso daqui que tem para comer. Eu sempre falo aqui das coisas que eu faço com meu filho. Então, teve uma época, uns meses atrás, ele não queria comer de jeito nenhum, queria ficar escolhendo demais, mas ela escolhia para não comer, não é que ele estava escolhendo para comer. O prato do almoço eu guardava com papel filme na geladeira, à noite era o mesmo prato que era servido. Então, assim, ainda dó de fazer essas coisas, ali o teu objetivo é educar, não é apaziguar uma dificuldade, né? Então, assim, entende que nós somos, como adultos, como pais, nós somos responsáveis por essas crianças e pela introdução alimentar delas. Se a gente vislumbra isso lá na frente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, tem tantas outras coisas para se penalizar que não é isso, e precisa dessa mudança, não tem como. Fizeram uma pergunta sobre uma criança, mas eu não consegui ler. Ele falou alguém mandou aqui, tenho ficado muito ansiosa, tenho exagerado na quantidade de comida de verdade. Como faço para conseguir voltar a comer menos? Isso aí... Deixa a Paula começar. Não sei se todo mundo ouviu, mas foi uma pergunta que foi feita em relação a que tem... Érica perguntou, né, falando que tem exagerado muito na quantidade da comida, mesmo sendo comida de qualidade, né, que ela tem exagerado muito em termos de quantidade. Óbvio que às vezes a gente vai ter momentos, até principalmente nós mulheres, a gente sabe que ao longo de um mês nosso padrão hormonal flutua muito, e às vezes sim a gente vai estar mais predisposto a estar com um apetite maior, por exemplo. Esse lance do quanto você come, gente, é mera questão de hábito, tá certo? Fora essas flutuações hormonais, que isso vai ser normal, e a gente nós mulheres já estamos totalmente, a gente já conhece o nosso corpo em relação a isso, a gente já conhece que o nosso desejo vai estar mais aguçado por isso ou por aquilo em determinada fase do mês. Mas tirando esses picos de alteração hormonal, quantidade é uma questão muito de hábito. Eu sempre falo para os pacientes que, antigamente, quando eu estava colhendo lá esse inquérito alimentar, né, que eu ouvia, às vezes, o paciente fala assim, tá, um ovo. Aí eu perguntava, um ovo? Aí você falava, sim, um ovo no café da manhã. Eu manchei a cara normal, né, mas por dentro eu pensava assim, meu Deus, como é que essa pessoa se sustenta? Um ovo é muito pouco, se faz um ovo, fica um negócio desse tamanho, é muito pouco. Eu como 2 a 3, como é que uma pessoa comia um ovo? Mas, há poucos meses atrás até, eu falei, deixa eu começar a testar isso, ver se eu consigo reduzir quantidades.
E realmente eu passei a reduzir quantidades, e isso começou a se aplicar totalmente para mim. Eu me vi em determinadas épocas comendo apenas um ovo. Aí eu falava, gente, não é que é possível? E é, na verdade, óbvio. Porque assim como a gente se habitua a comer volumes grandes de comida, a gente se habitua também a reduzir essas porções, a comer volumes menores. Então é uma coisa de você simplesmente entender que você está comendo muito e começar a fazer uma redução meio que compulsória, digamos assim, mesmo que nos primeiros dias isso gere um pouquinho de incômodo para você, mas começar, é uma questão de fase de adaptação, e óbvio, né, se nesse volume, a gente não pode cair também em algumas sabotagens que às vezes a gente acaba aprontando para a gente sem querer. Uma delas é, por exemplo, colocar coisas que exigem muito pouca mastigação no prato. Então, por exemplo, se eu falo de um prato, vou fazer um escondidinho de abóbora ou de batata doce, rechear com carne moída ou com frango desfiado, e essa vai ser a minha refeição, basicamente. Bom, se eu falo basicamente de purê com uma carne que ela já está processada, o meu nível de mastigação vai ser muito pequeno. Consequentemente, eu vou começar a refeição com uma rapidez muito maior, isso vai exigir que eu mastigue menos, eu vou bem provavelmente comer volumes bem maiores do que eu comeria se eu comesse um pedaço de bife ao invés da carne moída, um pedaço de legumes al dente ao invés de um purê. Então, assim, quando você pode exercitar mais a sua mastigação, não tenha dúvidas que isso vai estar contribuindo para a sua saciedade. Então, ao mesmo tempo que é uma questão de hábito, de você colocar volumes menores no prato, compulsoriamente nos primeiros dias, e em breve você vai estar aceitando isso como seu normal. Ao mesmo tempo, sempre olhar essa parte também de se o seu prato, sua refeição está te oferecendo elementos que te façam mastigar. Se você está fazendo isso num ambiente tranquilo, num ambiente que não vai estar, por exemplo, em frente a onde você está distraído enquanto come, todos esses fatores você tem que olhar também para saber se o consumo excessivo não está vindo desses gatilhos errados. De que a filha tem 7 anos, não come verduras, folhas e frutas, se precisa de suplementação. Aquela coisa, né, gente? Eu sou bem contra a gente estar corrigindo. Eu acho que, na verdade, o que vale mais a pena é estar correndo atrás de estratégias, como eu falei, de buscar um profissional até que atenda nessa linha infantil, porque ele vai ter boas estratégias para te passar. Mas já está correndo atrás dessas estratégias para melhorar a alimentação. E não aceitar que a alimentação é ruim e buscar o suplemento vitamínico para corrigir isso. Tá certo? Até porque, lembre, esses suplementos vitamínicos, via de regra, eles vão ter uma biodisponibilidade muito baixa, o nível de absorção é muito pequeno. Fora isso, como diz o nosso querido Dr. Souto, a gente não pode cair nesse minimalismo que a gente tende a fazer, com esse reducionismo que a gente tende a fazer na nutrição, que é pensar o seguinte, castanha do Pará é fonte de selênio. Importante, então eu vou pegar aqui a minha formulação, vou prescrever X microgramas de selênio e vou me dar por satisfeita com isso, porque eu não gosto de castanha do Pará, mesmo que eu não coma castanha do Pará, mas tomo o meu selênio em forma de cápsulas. A gente tem que parar com isso, porque a maioria das vezes isso acaba não tendo uma castanha do Pará saúde naquele alimento. Então, definitivamente, comer uma castanha do Pará não é igual a eu tomar um suplemento de selênio em cápsula. E nunca será. Certo? E nunca será isso para qualquer alimento. E para qualquer suplemento também. Né? Sim. E outra, quando tem uma suplementação dada pelo profissional, porque tem um motivo. Né? Claro. De repente, nos seus exames, está demonstrando que você tem uma baixa de nutrientes X, Y, Z. Ou tem alguns nutrientes que a gente já sabe que, via de regra, que são importantes, e via de regra na alimentação do brasileiro não tem tipo muito. Magnésio. Exato, tipo um magnésiozinho. Ou se a pessoa faz muito exercício físico, a gente sabe que talvez esteja faltando algum outro nível de complemento, como o complexo B, provavelmente. Enfim, são coisas que, a depender do seu perfil, do seu estilo de vida, do que você faça no dia a dia, são coisas que às vezes cabe uma suplementação a mais. Mas tomar um polivitamínico por tomar, eu realmente não sou muito dessa linha, não. Melhor um prato de comida. Melhor um prato de comida bem feito, sem dúvida. Muito melhor. Até pela biodisponibilidade também. Sim, com certeza. Então, assim, tem o nível de absorção sempre vai ser muito maior, né? É sempre maior, não tem como. Qual foi...
Pena que não tem Nutri na sociedade. Pena. Mas quem sabe logo, logo chega, né? Os postos de saúde têm aumentado bastante o número de profissionais, mesmo as cidades têm ficado cada vez melhor. Concordo. A comida brasileira é extremamente rica. Mas alguma pergunta, Lê? Não, só agradecer. Gente, então, certo? Vamos encerrar por aqui, para não ficar muito longo. Pedimos mais uma vez desculpas pelo atraso, mas é porque o trânsito hoje estava realmente impossível. De que cidade você é? Que você falou que é uma cidade com déficit de profissionais. Agora eu fiquei curiosa. Porque a gente tem gente de tantos lugares nos assistindo. A gente vira a cabeça assim para ler, porque o Instagram está de lado. Araraquara? Na questão da vitamina D, então perguntando vitamina D. Vitamina D. Vitamina D realmente é um dos nutrientes que, se você não toma sol com frequência, infelizmente vai estar baixa. É só fazer o exame para comprovar se ela está baixa ou não. Mas principalmente pessoas branquinhas que não se expõem praticamente nunca ao sol, vai estar baixa, e aí a correção realmente é feita a nível suplementar. E é algo bem importante de se corrigir, tá certo? Vitamina D é importantíssima. Fiz a pergunta aqui na via. Qual foi a sua pergunta? Escreve de novo, se dá tempo a gente responde. A conexão aqui da live, próxima vez, Letícia, eu vou mudar o Wi-Fi. Tem 2 aqui, vou tirar o outro, acho que o outro tá melhor. Ah, o sorteio, Letícia. Sim, acho que eu sei quem ganhou. Não me lembro. Gente, então enquanto as meninas estão aqui confabulando sobre o sorteio, que eu nem sei qual é o sorteio, amanhã, live às 20 horas sobre Carbap, Dia do Lixo. Tá muito legal. Tô separando um conteúdo muito legal para mostrar para vocês. Então, por favor, não percam. Vai ser na minha fanpage, tá certo? Do Facebook, canal Nutri Paula Melo. Melo com 2 L's. Bom, na semana passada nós tivemos a live com o Renato Calef e ele deixou disponível o livro dele, que foi feito o sorteio, foi feito as inscrições para participar do sorteio. A gente fez o sorteio antes da live começar e quem ganhou foi a Letícia? Júlia Helena Ostroviec. Ela vai receber um e-mail e a gente vai fazer a entrega do livro dela, tá bom? Parabéns. Tem mais um sorteio essa semana de 2 livros do Achás, que é um livro para criança, sobre alimentação saudável para criança. Ali, meu filho, ele adorou o livro, inclusive, temos receitas bem legais. Oi, Dani, saudade de você também, Dani é do Rio de Janeiro. Chega na minha cabeça tudo.